Quero abraçá-los na doce e confortadora paz do Senhor. A última vez que eu usei essa tribuna sacra para ministrar a palavra do Senhor, nós iniciamos uma reflexão sobre a regeneração. Eu prometi voltar a esse tema e eu quero fazê-lo reverentemente esta noite. Convidando a voltarmos ao texto do Evangelho de Jesus conforme João. Já agradecendo aqui o meu presidente, o Bispo Ides, pela oportunidade que ele sempre nos dá de exercermos o nosso ministério, nossa vocação e chamado da parte de Deus. Eu quero ler alguns versículos, hoje até o versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 3, a regeneração, novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um príncipe dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse então a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Toma aí seu lugar, por favor. Meus irmãos, essa entrevista de Nicodemos com Jesus Cristo, narrada aqui por João, começa com um elogio, desdobra num diálogo e desemboca num discurso de conteúdo, de verdades indispensáveis à fé cristã. Nós dissemos naquela ocasião passada, que a regeneração, o novo nascimento, é mais do que meramente um reconhecimento de quem Jesus é como mestre, como grande homem que ele fora. Veja que Nicodemos aproximou-se de Jesus, elogiando-o e chamando-o de mestre, de rabi. E ele era um homem piedoso, evidentemente piedoso conforme a análise da religião judaica, especialmente a seita dos fariseus. Mas aí Jesus destroça, desmonta prontamente toda aquela perspectiva, toda aquela compreensão que Nicodemos trouxera até ele, se apresentando, imagino que esperando que Jesus fosse elogiá-lo como um bom homem. E Jesus então entabula aqui, Jesus coloca aqui a questão crucial, que é de fato a maior
necessidade, e não apenas a maior necessidade, a necessidade premente de todo ser humano, filho de Adão. Compreender o novo nascimento e a regeneração, nesse texto e contexto, e a partir daqui muitos outros textos que a Bíblia vai claramente e objetivamente elucidar a ideia, a verdade bíblica, a verdade quanto a essa doutrina, exige que encaremos, pastor Aneir, a triste condição da espécie humana. Eu já falei em linhas gerais naquela ocasião, não vou me deter aqui. E eu sempre estou aqui atendendo, por determinação do nosso presidente, mais ligado ao aconselhamento, a questões de cunho doutrinário também. Pessoas ligam, pessoas vêm, pessoas pedem oração, pedem orientação. E talvez um grande dilema que ainda perturba muitas pessoas, mesmo algumas que frequentam igrejas, experimentaram até o novo nascimento, a conversão, o início da fé, é o fato de elas não conseguirem efetivamente crescer no a posteriori do novo nascimento. Efetivamente, adquirir pela vivência cristã, a comunhão na igreja, a oração e todos os recursos que a graça de Deus coloca ao nosso dispor, crescer conforme a maturidade, ou de acordo com a maturidade, ou seja, a natureza de Cristo, visando a maturidade espiritual. E isso aqui, quando Jesus diz a Nicodemos, entre Nicodemos, por mais que você seja um bom religioso, e Jesus não critica Nicodemos por isso, mas Jesus quer que Nicodemos, e por extensão todos nós, todos os seres humanos, percebamos que a necessidade maior de toda a espécie, de todo filho de Adão, é experimentar a regeneração e o novo nascimento nos porões do seu ser. Um teólogo disse muito acertadamente que a doença ou a condição de enfermamento que herdamos por natureza do nosso velho pai, embora eu não tenha pecado com Adão, cada um de nós pecamos em Adão, pois ele era a cabeça representativa de uma espécie. E essa condição de enfermamento não responde a tratamentos cosméticos. Ela exige uma incisão cirúrgica, uma cirurgia nos porões do nosso ser, da nossa alma. É aqui que começa o Evangelho, é aqui que começa o reino de Deus, é aqui que começa a nova vida, a vida cristã. Claro que Nicodemos estava preocupado em entender o processo. E ele fez a Jesus 3 perguntas. Ele chega, o versículo 2, especialmente 1, apresenta Nicodemos a todos nós, dá algumas características de quem ele era, um elemento muito bom, não resta dúvida. Mas Jesus de imediato vai logo dizer para ele, na verdade te digo que necessário, tem uma versão que diz, necessário te é nascer de novo. E aí ele faz 3 perguntas, como pode ser? A última, como pode ser isso? Deixa eu dizer para você, a regeneração, o novo nascimento, é um processo, é um ato sobrenatural, operado por Deus na alma de quem crê, ao ouvir o Evangelho da graça de Deus,
Glória a Deus. Paulo falando aos Efésios capítulo 2, ele vai dizer que todos nós gentios estávamos aleijados, não éramos da família de Deus, nem pertencíamos ao povo do concerto, não tínhamos parte nas promessas, mas em Cristo, Deus fez cair a parede de separação, e de ambos os povos, os judeus e os gentios, fez um novo homem, especialmente aqueles que, conforme o 2, 8, 9 e 10 aos Efésios diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, nem algo que eu posso operacionalizar, que eu posso fazer, é algo sobrenatural, que mediante a fé, gerada pela a palavra do Evangelho, eu me rendo a Cristo, e este Evangelho começa, Stanley Rottenford colocou isso muito claramente em um dos seus livros, arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, né? Eu ouço o Evangelho, o Espírito, mediante o Evangelho, me convence de quê? De quem eu sou, nessa condição de filho de Adão, e aí, eu não consigo, em função do que sou, e não em função do que faço como religioso, como Nicodemos era, mas em função do que eu sou, ou era, já que eu nasci de novo, se de fato nasci de novo em Cristo, eu não havia na minha natureza, algo que me fizesse dar os frutos conforme a natureza de Deus, porque eu sou filho de Adão. Não tem o ditado aí fora? Filho de peixinho, peixinho é. Não é? Aí eu estava ministrando numa igreja de Vila Nova, um trabalho que estão fazendo, como eram os 59 anos de existência, de fundação do ministério, numa regional aí, eu estava domingo lá, um período mais longo, e tratando e vendo sobre isso, que é a igreja. Jesus começa a sua exposição em Mateus 5, dizendo, vós sois. E se a gente for parafrasear a partir do texto original, eu posso parafrasear com segurança, vós sois, e tão somente vós podereis sê-lo. Se não fordes, o mundo vai falhar, o mundo vai. Engraçado, curioso que Jesus começa descrevendo quem de fato somos nele, pelo operar do Espírito Santo em nossa vida. Ser deve antecipar o fazer. Ninguém consegue viver o sermão do monte sem nascer de novo. Praticar o sermão do monte, entregar a túnica para quem já lhe tirou a capa, dar a outra face para alguém que já lhe feriu, caminhar uma segunda milha com alguém que já lhe exigiu caminhar uma, só é para filho de Deus. O homem não consegue viver o Evangelho se não nascer de novo. Só que isso não se compreende matematicamente. Nicodemos preocupado, ele faz as suas perguntas aqui, e perguntas legítimas, não resta dúvida, né? Jesus diz para ele lá no versículo de número 3, na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não pode nem ver o reino dos céus. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo velho? A segunda pergunta, porventura ele voltaria ao ventre de sua mãe, nasceria de novo? Jesus disse para ele, olha, mesmo que isso acontecesse, ele voltaria a nascer carne, porque ele nasce da carne é carne. Eu estou falando de outro nascimento, nascimento do alto, aleluia. Engraçado que aqui no texto, a palavra novo, que é um adjetivo, e do alto também é um adjetivo, é traduzido da mesma palavra, anotem. Jesus está dizendo para ele, 3 verdades nesse aspecto aqui. Primeiro, Nicodemos, a regeneração não é para ser compreendida, é para ser experimentada. Segundo, ela não pode ser explicada, mas pode ser percebida. Por quê?
Assim como você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai, mas você percebe os efeitos que ele deixa, especialmente se for um tufão, um ciclone, um tsunami, que Deus nos guarde, você sabe que os efeitos estão lá. Todo nascido de novo precisa expressar no comportamento e na vida, na ética e na moral, na espiritualidade, a evidência ou as evidências que de fato ele nasceu de novo. E aí Jesus, concluindo o sermão do monte, que ele começou dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois, para depois dizer o que esses filhos de Deus devem, porque filhos, fazer o que devem fazer. Ele começa Mateus 7 dizendo: cuidado com o juízo temerário, não julgueis para que não sejais julgados. Mas no mesmo capítulo ele pede para que nós não abramos mão do senso crítico, claro, no bom sentido. Eu vou chamar isso para a primeira pessoa do singular. O Espírito Santo, o Evangelho, pede para que eu não abra mão do senso de autocrítica. Eu preciso me avaliar frente ao Evangelho, perenemente, constantemente. Ele começa o capítulo 7 dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, que é o juízo temerário, mas no mesmo capítulo falou: fique atento, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Né? Cuidado que muitos vão aparecer aí com peles de ovelha, mas a natureza é de lobo. Não é mesmo? Só tem uma coisa: você nunca verá lobo em função da sua natureza inerente e essencial, com atitudes e comportamentos de ovelha. Convive um pouquinho com o elemento aí, como um quilinho de sal com ele, você vai ver o que vem à tona. Jesus falou: pelo fruto, é o fruto, não é os feitos. Não é isso? Eu penso que essa é uma doutrina, eu falei da vez passada, a gente precisa voltar a ela sempre. E a terceira questão que Jesus coloca para Nicodemos aqui, é dizendo a ele: olha, Nicodemos, você tem que entender que esse novo nascimento é uma operação sobrenatural, de agência do Espírito Santo, e quando ele usa essas duas figuras, quem não nascer da água e do Espírito. Deixa eu parar um pouquinho, eu até falei em parte disso na outra ocasião. Nós não cremos na regeneração batismal. Tem uma igreja aí, muitos conhecem-na. Ela foi trazida por um italiano para cá. E ele já tinha aberto um trabalho no Chile, que é o primeiro grande movimento protestante das Américas, foi o Chile. O nome dele é Luigi Francescon, um italiano. E eles pregam uma tese, ou tem uma compreensão, de que é o batismo nas águas que faz alguém nascido de novo. Aí o elemento chega lá, está acontecendo o batismo, não importa o estado, o nível de compreensão, e se ele entendeu, se ele ouviu o Evangelho, se ele foi convencido ou não, ele é batizado, porque eles acreditam que o rito do batismo é em si a regeneração. Esse texto, água aqui, não está falando do batismo em água. Jesus está tentando ajudar a cabecinha do Nicodemos. Falou: Nicodemos, você não vai compreender, você não vai explicar esse ato, porque ele é operado por agência do Espírito Santo, e quem não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode ver o reino dos céus. E aí, Jesus vai respondendo a Nicodemos, à medida que ele vai proferindo, que ele vai fazendo as suas perguntas. Aí a gente chega então aqui nos finalmente desse diálogo. O que é então a regeneração, pastor? Alguém perguntaria. A regeneração é a implantação
do princípio da nova vida espiritual no homem, anulando a nossa velha natureza adâmica, que só fazia o mal, que só podia pecar. Alguém disse que antes de nascer de novo, eu não posso não pecar, eu não podia não pecar. Mas agora, nascido de novo, eu até posso pecar, mas tem a possibilidade, na graça de Deus, do poder do Espírito, na força que Deus me dá, mediante esse evangelho da graça de Deus, eu não preciso necessariamente pecar. Porque Deus inoculou, Deus infundiu, Deus deu a nós esse novo princípio de vida, que vai nos capacitando dia a dia. E Nicodemos, na tentativa de compreender aquela declaração do Senhor, de Jesus, fez todas essas perguntas. Mas Jesus então diz para ele: olha, Nicodemos, você precisa entender que isso é algo que vem da parte do Espírito de Deus. Em certo sentido, você é apenas paciente. E ele é o ato pelo qual Deus soberanamente, pela operação do seu Espírito Santo, inocula, infunde em nós o princípio da nova vida, implantado naquele que crê, dando a nós e na nossa alma, ou na alma do crente, um desejo que a partir de então passa a ser dominante na sua vida, de desejar, de querer sempre as coisas de Deus, amar a Deus, amar a palavra, buscar o evangelho, renunciar à velha vida, procurar viver conforme os ditames do evangelho da graça de Deus. Agora, que dimensão essa regeneração precisa alcançar? É preciso alcançar o homem na sua totalidade. Espiritualmente, emocionalmente, moralmente e também de modo prático na vida. E até de certa forma intelectualmente. Nós lemos muito esse capítulo de João 3, do Evangelho de Jesus conforme João. E nós nos quedamos admirados no versículo 16, não é isso? Porque Deus amou o mundo. Agora já não é diálogo, é um discurso. E aí, que dimensão tem a regeneração e o novo nascimento? Ela precisa operar em mim, como novo, como nascido de novo, como regenerado em Cristo, uma aptidão, um desejo maior, uma abertura maior, para compreender os mistérios do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo. Porque antes de chegar ao versículo 16, olha bem o que é que Jesus falou antes aqui, olha. O versículo 11, Jesus vai continuar dizendo: na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos. Jesus usa aqui a primeira pessoa do plural, para uma modéstia para Nicodemos. Nós falamos o que sabemos. Então o evangelho, ou seja, a regeneração, precisa alcançar-me do ponto de vista espiritual, porque é uma mudança nos porões do meu ser, da minha alma, cura a minha emocionalidade, mas precisa me dar uma capacidade de inteligibilidade ou de entendimento do Evangelho do Senhor. Ele diz assim: nós sabemos, nós precisamos saber. Nós lemos também muito os salmos da Bíblia, especialmente o 100, e eu estou sempre recitando, trazendo a minha memória. O que me chama a atenção é o que está lá: porque não foi nós que nos fez povo seu, nem ovelha do seu pasto. Mas como é que começa o Salmo 100? Ele tem 4 verbos enfáticos lá: celebrai. E celebrar como? Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Qual o segundo verbo? Servir. Porque toda celebração que não desemboca em serviço, que já é parte dessa nova vida em Deus,
celebração que só fica no arrepio, que não redunda em frutificação espiritual, que não desemboca em serviço no corpo de Cristo e para o reino de Deus, né? Ele diz: celebrai, mas serve ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Qual é o terceiro verbo? Sabei. Celebrar, servir, saber, para depois entrar da presença dele com cânticos. E o que ele chama para a gente saber? Sabei que foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Eu gosto disso, que pelo novo nascimento, as escrituras do seu todo, dá-me um senso de pertencimento. É algo espiritual que Deus operou na minha vida, e Ele enviou o Espírito Santo ao meu coração, ao seu coração. E Paulo em Romanos 8 vai dizer que esse Espírito grita aqui dentro, que a gente é filho de Deus, já nascemos de novo. Então, a gente precisa saber que a regeneração tem uma prova, aliás, duas provas, uma que é objetiva, e outra que é subjetiva. Qual é a prova objetiva? É o fato de Deus em Cristo ter vindo a nós. Por isso que neste capítulo, e às vezes a gente não para observar isso, no versículo 18, o que diz aqui? Aliás, o versículo 14 e 15, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que o Espírito Santo está colocando aqui? Que há uma prova objetiva. O diabo não pode vencer aquele que creu em Cristo, porque a cruz está lá. Há 2 dias atrás nós estivemos aqui rememorando. Imaginariamente nós voltamos àquele dia, talvez entre 14 e 15 de maio do ano 28 da era cristã. Jerusalém nunca viu um dia como aquele. Foi um dia singular, né? A cidade apinhada de gente, talvez mais de 1 milhão de judeus daquelas adjacências, peregrinos da festa da Páscoa, viram ou souberam mais imediatisticamente da morte do profeta da Galileia. A cruz está lá, é a prova objetiva. Ele morreu por nós. E se aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes, ao contrário, o entregou por nós, como? Pergunta o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus em Romanos 8, como não nos dará com ele todas as coisas? Sabe por que eu preciso de permitir que a regeneração alcance também a minha intelectualidade? Que eu preciso saber. E saber aqui me leva para convicções. A nossa fé não pode embasar em mera sintomania e sentimentalismo. E é claro que a regeneração alcança a minha emocionalidade. Minhas emoções foram curadas. Mas é mais do que isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó falou. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito. A gente precisa dessa racionalidade. É claro que quando a gente fala disso, a gente não está evocando aqui um intelectualismo estéril e pedante. E aí eu falo contra a minha estirpe, né? Que eu não me defino como teólogo, sou teologando, estou estudando a Bíblia até hoje e vou estudá-la até Cristo voltar, até o dia que eu partir, que Deus me ajude a que demore muito. Porque eu tenho muitos livros para ler ainda, bispo. Quero ler mais, a Bíblia especialmente. Não é isso. Não se estuda teologia para aprender uma terminologia nova, pedante e ficar. Não, você estuda teologia para simplificar. Para você perceber, para você entender
Eu estava hoje de manhã no meu devocional em casa e lendo um texto do livro de 2 Reis. Meu Deus, a gente precisa voltar a encantar outra vez com a revelação que as Escrituras faz de Deus, nos traz de Deus, para que eu fique outra vez assim maravilhado, quase que estupefacto diante da beleza de Deus. Quando o nosso horizonte se abrir e a gente for compreendendo numa dimensão sempre maior e sempre crescente de quem é Deus, tudo aí fora perde o significado. Por isso que alguém diz, quando Deus não é tudo, tudo é nada. Onde Jesus não é tudo, tudo é nada. A grandeza de Deus, a imensidão, olha, a amplitude do seu projeto, eu preciso saber. Aí Jesus falou para Nicodemo, nós falamos do que sabemos. Não é mero intelectualismo pedante, estou repetindo, para a gente encerrar. Mas é uma busca de compreensão. Jesus até criticou o Nicodemos. E não foi necessariamente uma crítica, mas uma ironia que nenhuma tradução da língua em português percebeu, ou não quis traduzir. Porque qualquer pessoa que tem acesso mínimo ao texto do original, vai perceber que do versículo 10 deste capítulo, Jesus coloca uma ironia sobre Nicodemos, dizendo, tu és o mestre. As Bíblias em português omitiram o artigo definido masculino singular. Deus está dizendo, rapaz, você chegou aqui com tanta pompa, querendo equiparar-me ao seu nível, achando que tudo se resolveria em ter de mim uma compreensão apenas como mestre, nivelando-me ou tentando nivelar-me na sua capacidade, ainda que excelente. Quer dizer para você, aí, esse mesmo capítulo aqui, lá no 18, ninguém jamais viu a Deus. No capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que, o Filho que está, olha o verbo, o tempo verbal, o Filho que está. Ué, Jesus, como é que o Senhor está? O Senhor está aqui agora. Como é que o Senhor está no seio do Pai? Que Ele, o Pai, Ele é a essência da divindade. Como é que pode? Só a sua fé cristã, só o cristianismo, e esse é um privilégio dos regenerados, tem um Deus encarnado, Emmanuel. Ele esteve entre nós, Ele calçou seu sapato, Ele vestiu sua pele, assumiu seus nervos para sentir sua dor. Então, quando a dor bater na sua casa, saiba que Ele foi homem de dores e passou por lá. Pode procurar as pegadas dele, que você vai encontrar. Ele passou por lá antes de você. E aí eu fico olhando, que nesse texto aqui, saber. Nós falamos do que sabemos. Eu não quero dizer com isto, evidentemente, longe de mim, que nós precisamos todos os dias e o dia todo e todas as vezes estarmos exageradamente preocupados com as minúcias. Olha que eu leio teologia formal, de Barth, de Bultmann, de Tillich e de Friedrich Schleiermacher e tantos outros maluquinhos lá da Europa. Mas o que me encanta é a teologia informal. O fato de eu vir à igreja, você vir também num culto de seminário de crescimento como esse, e cantar o hino que a maestrina cantou conosco, para a terra celeste, meu barco andará. E sentir que isso é teologia, tem ensinamento aí. Vir à igreja, quando eu adentro aqui, ou em qualquer lugar onde porventura eu esteja, sintonizado com os céus, ainda que seja o hino 15, eu estou dizendo, foi na cruz, onde um dia eu vi, é a prova objetiva que eu falei. Mas tem uma prova subjetiva, que é aquela aqui dentro, que implica em saber. O diabo não pode tirar isso aqui.
O Espírito testifica com meu espírito, com nosso espírito, que somos filhos de Deus. Você tem essa convicção? Queira ficar em pé um instante comigo em nome de Jesus. Talvez seja por essa razão que o Espírito Santo levou João a registrar muito seletivamente da vida, obra e ministério de Jesus esses fatos, sinais que ele operara e esse encontro de Nicodemos com Jesus, para que a partir daquela experiência todos nós soubéssemos que não tem cura para a mais terrível doença da espécie humana, se não for o novo nascimento, a regeneração. Palinginesia. Aí Jesus vai dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, e depois eu vejo aqui Nicodemos silente, ele deixa as perguntas para lá, porque isso não é para compreender, isso é para experimentar, na graça de Deus. E queda-se aos pés de Jesus, e Jesus vai ensinando, e chega lá no versículo 16, ele diz, porque Deus, ele está dizendo, olha Nicodemos, você precisa entender, que quando a gente nasce de novo, e tem a capacidade de, na finitude do nosso ser, entender a infinitude do que Ele é, a gente consegue sintetizar o Evangelho, a revelação, num único versículo. Você já sabia que esse versículo 16 de João 3, tem 16 grandes verdades da doutrina cristã. Começa com Deus, o maior ser. Amor, a maior opção. Porque o amor em Deus não é um sentimento. Ele está amando você mais hoje, porque veio na terça-feira. Eu vim porque eu preciso de crescer no Senhor. Mas o amor de Deus não tem instabilidade. A teologia está lá, o Johnny sabe disso melhor do que eu. Lá no passado criou um termo chamado a impassibilidade de Deus, né? Para vencer um palavrão, não é que é feio, é que é grande, chamado patripacianismo. O que é o patripacianismo? Que é uma teoria que diz que Deus sofreu com Jesus na cruz. E a pergunta ficou, e Deus sofre? Né? Que Deus é um ser impassível? Não. Deus é o Deus que ama, e o amor em Deus é uma opção, a maior opção, porque Deus amou o quê? O mundo, a maior inclusão, que deu o maior presente, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, o mais valioso tesouro, para que todo aquele, eu fico olhando isso aqui, porque há em Deus um amor magnânimo. Os teólogos estão cunhando um termo, já é antigo, mas está se tornando mais usado hoje, chamado onibenevolência. Deus não é apenas benevolente, Ele é, assim como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é onibenevolente. É um amor magnânimo, que é suficiente para alcançar o pior dos homens, doutor Paulo. Agora, esse amor não pode ser eficiente, senão para aquele que crê, que a maior simplicidade, né? Para que todo aquele que crê, é simples, não tem complicação. O carcereiro gritou lá, que farei? O Paulo em si só disse, crê no Senhor Jesus. Não precisa esperar outra encarnação. Não precisa, creia. E crer envolve um ato de vontade, envolve. Que o Senhor nos faça amantes dessas verdades. O Espírito Santo de Deus já operou pelo Evangelho da Graça a regeneração no seu coração. E Ele quer que esta noite, eu e você, tomemos posse dessa nova vida. Eu disse que é a implantação do princípio. O princípio é força ativa. Você não está completo, você não está pronto, nem eu. Mas é um ato. Operado por Deus em nós. Agora, por essa potencialização que o Espírito nos deu, por esse princípio de vida,
eu posso caminhar, vou chegar lá, até aquele dia em que chegaremos à estatura de varão perfeito. E João, esse mesmo apóstolo, capítulo 3 da sua primeira carta, diz: filhinhos, agora, olha o advérbio de tempo aí, agora nesse instante, sois filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havereis de ser, porque ele ainda não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu estou esperando esse dia para hoje. Se tardar, eu vou aproveitar o tempo que a vida me der, para eu entender um pouco mais, para eu me deslumbrar um pouco mais com as verdades do Evangelho. Deus, mais uma vez a tua igreja sobe esta casa, nós já te oferecemos o nosso louvor, na forma de música, nós já colocamos diante do Senhor nossas necessidades e petições, as necessidades de tantos que precisam de um toque curador da sua mão. Ó Redentor da nossa alma, vem sobre nós mais uma vez, que teu Espírito Santo faça compreensível a cada filho teu a grandeza dessa bênção chamada regeneração, novo nascimento, a fim de que, se tem filhos teus aqui lutando com velhas mazelas da velha natureza, eles possam entender que, se nascidos de novo foram, eles têm o poder e a graça suficiente para dizer não ao pecado e ir crescendo, ainda que lenta, mas progressivamente, rumo ao padrão, rumo ao ideal, até aquele glorioso dia em que nós nos aproximamos dos portais celestiais, e então ouviremos do Senhor o belo e inaudito convite: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós precisamos chegar aí, ó Pai, com a natureza de Cristo, com a cara de Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, e nós estamos sendo transformados dia a dia, conforme a imagem do seu Filho. Que a tua igreja vença hoje, vença amanhã, e em tardando a sua vinda, que nós aproveitemos o tempo para o desenvolvimento desta bênção que já é nossa, pela fé em Cristo Jesus. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe pela atenção. Tome os seus lugares. Eu quero